Anota aí, 7 passos para se tornar uma mulher irresistível, uma mulher gostosa, maravilhosa, deliciosa, só que para você mesma. Flor, você não vai encontrar conteúdo muito superficial por aqui, né? Não é do meu feitio. Receita de bolo também não vai ter. Vai ter trabalho emocional profundo, vai ter reflexão. Tem muito essa visão superficial do que seria uma mulher irresistível, né? É aquela mulher construída para provocar desejo. Fiquei pensando agora na Marilyn. A Marilyn se construiu bastante para provocar o desejo. Ela foi uma mulher que ela compreendeu muitas coisas relacionadas à imagem pessoal, mas a vida dela era bastante dolorosa nesse sentido. Se vocês puderem dar uma pesquisada na vida da Marilyn, ou então até ver o vídeo, o filme, né, sobre ela, tem alguns filmes dela. Linda, maravilhosa, encantadora, porém uma mulher que tinha muitos problemas emocionais, um vazio, uma vida bastante tensa. Ela tinha uma história, principalmente com a mãe dela, que era bem difícil. Então a gente vê ali que não é sobre isso, né? O irresistível, ele é algo que, quando ele é real, ele vem de dentro para fora. E ele é muito mais sobre a gente ter muito prazer em estar existindo no nosso próprio corpo e com a gente mesmo. E aí isso vai transbordar para o mundo e para os pretendentes, né, para aqueles que podem estar de olho em você ou não, e provavelmente eles podem ficar bem de olho em você quando você se tornar uma mulher irresistível para você mesma, que você olha no espelho e fala, ai, linda, maravilhosa. E aí talvez, tipo, isso daí seja só o granulado do brigadeiro que você já é. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E o que acontece? Muitas vezes esse negócio de ficar procurando ser irresistível, primeiro vem do desejo de ser vista pelos homens, de ser desejada por eles. E eu não vou ficar aqui sendo hipócrita dizendo que não seja ok você ser desejada, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, eu acho que tá tudo bem a gente querer isso também, porque, né, faz bem de certa forma, mas não pode ser igual a Marilyn, porque a Marilyn, ela só estava voltada para o outro e ela tinha esse vazio interior. Então, assim, ela conseguiu construir a imagem dela e os comportamentos dela e tudo, de forma que ela conquistou, né, pessoas importantíssimas, mas ela não se conquistou, né, gente? Então a gente precisa fazer essa reflexão. E o centro dessa situação do irresistível, da gente criar esse molho em nós, num primeiro momento não deveria ser o olhar do outro, porque esse seu lugar de ser irresistível, ele não deveria estar ligado à sua capacidade de você ser escolhida, né? E eu acho muito louco esse negócio da gente pensar em ser escolhida, porque a gente nem muitas vezes pensa que quem poderia escolher seria você, no caso. E quando você está irresistível para você, você irradia tanto brilho, tanta gostosura pela vida, que você fica que nem um mel que atrai as abelhas ao seu redor. E quem vai observar se vai querer ou não aquelas abelhas é você, para ver que aquela abelha ali vai ter uma coisa que você prefere, que vai fazer você se sentir melhor, sabe? Esse irresistível, ou seja, esse pote de mel dentro de você, ele precisa ser uma fabriquinha que é para você primeiro, porque é gostoso ser, né? Sentir essa coisa gostosa dentro de você que te torna uma grande gostosa. Então, todas as técnicas de sedução, devo falar assim, devo ficar assim, tudo aquilo que vai colocar você numa caixa, que vai tirar a sua autenticidade, eu quero que você desista desse conteúdo aqui, porque não vai ter. E o que vai ter aqui é
fazer você refletir sobre o quanto que você se sente viva dentro do seu corpo, o quanto você se sente gostosa dentro do seu corpo e o quanto que você é irresistível até mesmo para você, porque essa é a grande chave dessa nossa conversa, tá? Então vamos aos passos. Primeiro é parar de viver para ser escolhida. Então, tudo aquilo que é milimetricamente bolado para que você faça o olhar do outro, você ter o olhar do outro, ou seja, você está pensando em como você pode se vestir, como você pode arrumar seu cabelo, a fim de que o outro ele se sinta atraído por você. Eu quero que você pegue isso, esqueça. Quando você, por exemplo, vai escolher uma roupa, vai escolher um brinco, vai escolher um cabelo para você usar, perceba se aquilo te faz feliz. Você está feliz com aquela roupa, com aquele cabelo, enfim, o que for. Como que você se sente com esses adereços que você está escolhendo? Às vezes você está usando um sapato aí que está acabando com o seu pé, um salto que está acabando com o seu pé, porque disseram para você que você usar um salto vai fazer sua bunda ficar arrebitada e aí isso vai dar uma sensação de ancas que vai atrair. Você gosta de salto? Legal, eu gosto, eu tenho alguns, mas não me vem com salto agulha, por exemplo. Quero morrer com aquilo. Aquilo vai me fazer sentir mal, né? Tem gente que se sente bem, mas é isso, é o segredo, porque eu me sinto. Então, nada que me vai trazer desconforto para que eu cause uma impressão para o outro tem a ver com o que eu estou falando aqui, né? Então, eu quero usar tal vestido, eu quero usar tal coisa. Você vai se sentir bem com aquilo, aquilo vai te trazer alegria, aquilo vai trazer o brilho, onde você vai estar relaxada, onde você vai estar em paz, sabe? Receptiva mesmo para a vida. Então, isso torna você uma mulher irresistível para você, porque você está percebendo que você está, tipo, se sentindo maravilhosa e é o seu sentir que irradia. E aí, tem mulheres que nem interessa se ela está vestindo um saco de lixo ou não. Ela está sentindo que ela é maravilhosa. E é isso que está contando, na verdade, tá? Então, a gente não deveria estar preocupada com essa coisa da aprovação do outro, do que o outro está pensando, do que o outro está achando. Ai, mas eu vou fazer isso porque me disseram que se eu vestir isso daqui, nossa, aí é o auge. E eu não estou falando que, por exemplo, numa relação, o cara que você tá lá, ele acha bonito você usar um cabelo de tal jeito, e aí você vai usar. Tudo bem, eu acho que tudo bem, e quando é um relacionamento saudável, né? Aí fala, mas eu gosto da unha que você usa tal dia, que é daquela cor. Aí você faz um agrado, tá tudo bem, gente. Não é sobre você ficar totalmente ensimesmada, né? E briguenta. Não, vamos relaxar, relaxa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é uma pessoa ficar lá enchendo o saco, falando que você não vai usar tal roupa, que você não vai terminar com você, aí faz pressão, aí você vive no inferno. Tira isso daqui, não é isso que eu tô falando, tá? Então, às vezes você vai, usa aquele batom porque a pessoa acha bonito. Tudo bem, mas peraí, me faz sentir bem também? Então, é essa ponte que a gente vai criando, né? Não é sobre a outra pessoa, é sobre como você está se sentindo. E se você está se sentindo bem em fazer um agrado a outra pessoa e aquilo tiver a ver com você, aí beleza. Então, não é sobre você ficar dependendo desse olhar, sabe? Então, não viva para ser escolhida. Viva para você colocar mais mel, né? O seu mel fica cada vez mais doce. Então, você vai tornando o seu mel ali doce. Quer dizer, o mel já é doce, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai enchendo o pote de mel. Segundo passo, reconstrua a relação que você tem com o seu corpo. Então, você fica na frente do espelho, aí você fica lá. Eu tenho que arrumar isso aqui, eu tenho que arrumar aquilo ali, porque aquilo ali, sabe? Você fica assim, fazendo aquela medição e tal. Eu não sou contra procedimento estético,
Eu acho que se você não está se sentindo bem com alguma coisa, beleza, vai lá, faça. Mas uma coisa é a gente ter um diálogo amoroso com o nosso corpo, e outra coisa é a gente ficar invalidando o nosso corpo o tempo todo, porque é uma voz muito cobradora que está lá dentro de você, dizendo que você nunca é boa o suficiente. Eu sou daquelas que, tipo assim, você precisa ter primeiro uma relação muito positiva com o seu corpo antes mesmo de você pensar em fazer algum procedimento estético e você melhorar, né, com o sentido de melhorar aquilo que já é lindo, sabe? Então você tem uma pele maravilhosa, um tom de pele maravilhoso, você vai lá, compra uma maquiagem que vai enaltecer, que vai dar brilho na tua pele. Nossa, você não tá querendo se modificar, você não tá querendo, tipo assim, brigar com você, ter uma violência com você, não. O seu cabelo, mas tem que usar o cabelo liso, tem que usar o cabelo enrolado. Se você tem um cabelo enrolado e você quer usar o cabelo liso, tá tudo bem. Não é, lembra o que você tá sentindo? É o que você tá sentindo. É o que importa. Você se sente bem? É isso que importa, tá? E aí, ter carinho. Não, mas um dia eu posso querer usar enrolado de novo, porque eu amo meu cabelo, sabe? Eu gosto de mim, o tom. Não gosto, eu vou tingir, vou mudar. Mas é sempre pensando em como que você está se sentindo com aquilo. Você vai se sentir bem com aquilo? Então para de ser uma coisa que é sobre o que as pessoas estão encaixando o teu corpo, sabe? Ou a sociedade está encaixando o seu corpo. A gente cuida do nosso corpo de forma que a gente recebeu um presente maravilhoso da natureza, que tem ancestralidade, que vem aí das famílias, né, do seu pai e da sua mãe. E a gente é uma miscigenação maravilhosa. E todas as etnias, elas têm as suas partes maravilhosas e a gente pode enaltecer isso. A gente pode honrar isso tudo. E aí a gente inclui, ao invés de querer excluir. Então, não procure padrões, procure o que é o seu, né? E algumas coisas que você não se sente bem, você pode modificar, mas assim, com um diálogo amoroso com você, sabe? Então, é mudar essa comunicação violenta com o seu corpo. E o corpo, ele não é apenas aparência. Ele é toda a nossa parte sensorial, todos os nossos 5 sentidos estão ali, e também o 6º sentido. E tudo que a gente pode sentir com o nosso corpo, como ele é maravilhoso, né? Todo o prazer que a gente pode sentir com o nosso corpo. E falando em prazer, vamos para o 3º passo, que é se permitir sentir prazer sem culpa. Talvez uma das maiores tragédias que ocorrem na vida das mulheres é essa coisa de se afastar do prazer no dia a dia. E muitas pensam que você precisa ter um tempo, que você precisa ser aquela mulher que vai ter a academia no momento certo. Não, eu tô falando de prazeres que são do dia a dia e que eles não precisam de hora marcada, né? Eu tava vendo um vídeo que eu fiquei bem reflexiva a respeito dele. Uma mulher falando que ela foi secar o cabelo e ela colocou fone de ouvido e começou a ouvir música e se divertir. E ela estava contando aquilo emocionada porque ela só fazia aquilo quando ela era adolescente, enquanto que o marido dela chegava todos os dias em casa e mesmo que ele tivesse trabalhado o dia inteiro, ele sempre estava jogando o joguinho dele lá por 20, 30 minutos para que ele pudesse ter prazer e rir um pouco, se divertir um pouco. E nós, mulheres, muitas vezes, a gente perde essa conexão com o brincar, com o se divertir, porque a gente vai tornando a vida cada vez mais pesada, e eu não estou dizendo que a vida não tem o seu peso, mas a vida tem um peso gigante, sim, cheio de responsabilidades, mas a gente acaba se deixando dominar e deixando nosso prazer de lado, e esquecendo de nós. Esquecendo que a gente pode rir, se divertir em coisinhas desse tipo, sabe, do dia, sem precisar de muita firula, mas esse prazer que a gente precisa saber receber e saber cultivar. Então ela sempre está trabalhando, ela sempre está cuidando dos outros, ela sempre está preocupada, ela sempre está sobrecarregada.
E muitas vezes o ambiente exige muito dela, ela não consegue dizer não. E aí você sente culpa quando você descansa, quando você brinca. E aí você começa a brigar com o homem que você está se relacionando, porque ele só fica brincando, porque ele acha que a vida é fácil. Eu não tô falando, não leva para extremo, tá? Eu não tô falando daquele cara que não faz nada da vida, que tá ali sobrecarregando você. Mas às vezes a gente se irrita com aquele cara que vê um meme da risada, né? Será que você também não tinha que estar dando um pouco mais de risada com algumas coisas bestas da vida, sabe? Fazendo algumas coisas assim, porque aí você se enche de prazer e você para de implicar com o outro, porque talvez seja uma projeção dessa sombra. E aí você brinca mais, tá? Tem hora pra tudo, mas assim, no sentido de, às vezes você não vai fazer uma brincadeira com coisas que são realmente sérias. Mas assim, por que a gente também não tem essa inclinação, né? Talvez um hobby que você tenha abandonado, alguma coisa do tipo. Aonde está o prazer na tua vida? Teu prazer não precisa ser justificado. Prazer em você existir, em deixar a sua vida mais bonita e aquilo que traz encantamento para você. Isso torna você irresistível para você, até faz o seu coração ficar mais quente, faz você ficar magnética para você mesma. É lógico que isso vai refletir por aí, né? Que sorte de quem te vê. Quarto passo é você sair do estado de perseguição emocional. É aquela coisa de você ficar monitorando as mensagens que o outro passa, né? Que aquele seu crush, que o teu marido, que não sei quem, ou as pessoas mesmo ao seu redor. Ai, será que a pessoa tá brava comigo? Ai, será? O que eu posso fazer para melhorar a situação? Ai, porque... Sabe assim, você tentando consertar todas as situações ao seu redor, achando que tudo tem a ver com você, com o que você pode fazer de melhor, e aí você fica inundada por isso tudo, e é uma sensação de ansiedade e tal. E aí você fica ali naquele estado de alerta, tentando fazer com que o abandono, o pseudo-abandono que aconteceu primeiro na sua mente, aconteça ali na tua vida. E aí você não consegue ficar em paz, você não consegue viver sua vida tranquilamente. Aí a sua energia psíquica fica ali tentando manter conexões que às vezes nem tem que estar lá. Então você perde o seu magnetismo quando o teu pensamento ele está estratégico, tentando avaliar a situação que o outro, né, como o outro está agindo e como eu posso consertar isso, sabe? Você perde o seu magnetismo dessa maneira porque você está voltado ao outro. Você está percebendo que tudo que eu estou falando tem a ver com você encher o pote de mel? Então, você não está enchendo, você está dispersa. E aí, o que acontece? Você se perde nisso tudo e aí você fica vazia e você não está cheia do seu mel, do seu doce, do seu borogodó. E com isso você perde o teu brilho. Passo 5. Recupere a tua espontaneidade. Existe uma coisa muito triste em mulheres que desaprenderam a brincar. É quando você perde a conexão com as coisas que são delicadas na sua vida. As coisas que são divertidas. As coisas que são leves. Olha eu segurando isso aqui. Isso daqui é um símbolo pra mim. Você tem vergonha de gostar, muitas vezes, de coisas que são bonitas. Aí você vive acreditando que amadurecer é você se endurecer. Ah, não, agora eu amadureci, eu tenho que usar terninho, aí eu tenho que usar batom vermelho, aí eu tenho... Sabe? Aquela coisa de vai encaixotando, você vai perdendo a sua vitalidade com isso, porque você vai se robotizando, vai se encaixotando, né? Vai ficando aquela coisa. Aí você para de trançar seu cabelo, né? Que eu adoro, por exemplo, né? Mudar o jeito que eu tô usando meu cabelo, às vezes faz trança, às vezes faz rabo, às vezes coloca um prendedor assim, diferente. Enfim, aquilo que te diverte, tá? Tem coisas que divertem a gente, isso que é muito legal. É aquilo nos divertir, daquilo nos fazer sentir, sabe, espontânea mesmo. Ai, mas eu não vou usar esse negócio aqui porque não tá na moda. Mas e daí que não tá na moda? E daí? Ai, eu quero usar uma sombra amarela, não tá ainda na Copa do Mundo, então... Ai, será que vai ficar bom? Você vai se sentir como? Você se sentir bem, que mal tem. Aliás, é tudo de bom, porque a gente tá enchendo o pote de mel mais ainda. Que delícia!
Que delícia que é estar feliz. Então, aquelas coisas, seus acessórios que você gosta, às vezes um brinco, a sua imaginação, a tua criatividade. Eu quero, sabe, eu sempre tive o sonho de dançar, eu sempre tive o sonho de fazer uma língua tal, eu sempre tive o sonho de ir naquele restaurante. Sabe, aquelas coisas que você quer se expressar, você quer ser do seu jeito. Aí você fica tentando encaixotar as coisas. Não, sai dessa. E aí você fica lá se autocensurando. Tem uma situação que aconteceu, né? Tinha uma menina que estava apresentando um trabalho na sala de aula que eu estava e aí ela fez um desenho maravilhoso e ela ficou criticando o próprio desenho e se desculpando por ter feito aquele desenho. Ela estava, assim, se sentindo tímida de mostrar e justificando, mas o desenho estava maravilhoso. Olha como a gente tem uma autocobrança por uma suposta perfeição. Então a gente fica se autocensurando, fica com vergonha, porque a gente justamente está tentando se encaixar. Você quer ver uma coisa que vai trazer para você a espontaneidade de volta? A curiosidade é uma coisa que sempre vai trazer sua espontaneidade. Esse livro aqui é maravilhoso, é sobre isso, é a grande magia da Elizabeth Gilbert, que ele fala sobre a vida criativa sem medo, que as ideias, elas vêm e elas estão sempre presentes. E aí só você pegar uma ideia, escolher uma ideia e criar aquilo. E não precisa de pressão, porque quanto mais pressão, mais esse lugar da autenticidade, ele vai ser um lugar de sacrifício e não de diversão. Então a autenticidade é a gente se permitir voltar a estar viva dentro do próprio corpo. Passo 6. Pare de transformar o amor em autossacrifício. Muitas mulheres aprenderam que amar é você suportar absolutamente tudo, até as coisas mais insanas e que fazem você se sentir a pior das criaturas. Então você é compreensiva demais, você permanece em situações insalubres para o seu corpo, para aquilo que você sente. E aí você fica achando que amor é isso. O amor, ele não é uma missão e ele não é uma tentativa de salvar vínculos de maneira que aquilo vai te violentar. Quando você está se violentando, se deixando violentar, não percebendo, né, essas situações, porque você pode acreditar, muitas vezes, que você é uma pessoa que não merece prazer, que não merece ser feliz. Pode existir muito essa crença, esse desconforto em ser uma mulher que tem o pote de mel cheio. Então você continua aí, muitas vezes, se sacrificando. Enfim, você continua fazendo isso com você mesma e sofrendo. Mas o amor não é autossacrifício, tá? É lógico que tem sacrifícios que a gente faz numa relação por amor e tudo, mas o outro também faz. Mas e será que precisa ser esse negócio pesado mesmo, esse sacrifício? Não. Quando entra nisso, acabou o pote de mel, acabou o brilho. Não, eu tô aqui porque eu gosto, tô aqui porque eu amo, me faz bem estar na troca, então beleza, né? Porque a outra pessoa também traz mel para encher mais ainda o seu pote de mel. Tá? E aí faz sentido. Agora, de outras formas, não. A nossa vida erótica, e quando eu digo erótica, é a nossa vida que é preenchida de prazer, ela não existe num local onde você está constantemente se sentindo mal e constantemente lutando para que uma relação dê certo. Sabe aquela coisa de luta? Luta e amor, acho que não cabe na mesma coisa. E você não precisa sofrer, né, para ser amada. Amor não é Romeu e Julieta, que é que você vai morrer porque, né, vai se matar por causa de amor. Isso não é amor, né? Isso daí tá bem longe, né, de romance. A gente é muito... a nossa cultura é cheia dessas crenças, né? De que o amor é uma coisa que você vai se acabar. Não, é muito pelo contrário. A gente precisa estar cheia de amor dentro de si, para depois estar pensando
né, no outro e como vai ser, e que seja frutífero, nutritivo, bem longe dessa realidade que eu acabei de descrever. E por último, e não menos importante, volte a pertencer a si mesma. Muitas mulheres passam a vida inteira voltadas para o outro e elas não sabem quem elas são. Então elas estão sempre orientadas pelo que as outras pessoas sentem, porque elas não estão dentro do próprio corpo, então elas não conseguem ficar com o seu próprio sentir. Então ela quer a aprovação da amiga. Ai, tá bom essa roupa? Ai, será? O que eu acabei de falar? Você se sente bem com essa roupa? Talvez você nunca tenha se perguntado. A gente fica tentando colocar o sentir lá fora e a gente não está ligada ao nosso próprio. E é por isso que a gente precisa tanto de orientação, sabe? Então você precisa da validação para você sentir o teu valor. Então você precisa da atenção para você sentir a presença. Aí você precisa do desejo do outro para você sentir a vitalidade, sendo que você tem o seu pote de mel ali vazio. Aí você precisa que sempre os outros estejam abastecendo você e isso nunca vai dar certo. Uma mulher que é verdadeiramente irresistível não é aquela mulher que recebe mais atenção. É aquela mulher que ela recuperou esse contato com a própria intimidade, com a própria vitalidade. É uma mulher que ela aprendeu a sentir prazer na própria companhia, que ela consegue existir e criar e enfim, tá ali com as coisas dela sem precisar da aprovação que vem de fora. Ai, ninguém é totalmente 100% bem resolvida, tá? Não tô dizendo que... Daí a gente vai pro outro extremo que é a perfeição, aí você entra também numa autocobrança, que é totalmente o contrário do que eu tô falando. A gente também nesse processo de criar e estar com a gente acolhe também os nossos medos. O medo, ele vem junto, ele não é excluído, ele vem junto, a vulnerabilidade, a humanidade, né? Tudo que te compõe é maravilhoso, sim, mesmo as partes que você fica tentando excluir, elas precisam da tua atenção, do teu olhar. Quanto mais você inclui e trata com carinho, melhor para você, fica mais gostoso viver aí dentro. É quando você volta para o seu corpo, sabe? É quando você volta para a sua alma, é quando você volta para a sua vida. E é isso que torna uma mulher totalmente magnética e irresistível. É quando você para de perseguir o amor. É quando você sente o amor pulsando dentro de você, porque você existe, porque você é incrível, porque você está se nutrindo, porque você é doce, magnética, porque ali dentro tem esse pote de mel que você constantemente está trazendo mais e mais, sabe? De alegria e daquilo que te faz sentir maravilhosa, com prazer, com toda a sua parte sensorial alimentada. E aí, o que vier de fora é lucro e você habita a sua própria existência de forma inteira, sabe? Aí você vai ver se você vai querer ou não. Será que eu quero aquilo? Será que eu quero? E aí você pode querer. Eu não sou contra nada de relacionamento, acho relacionamento uma delícia, maravilhoso, tudo de bom. Mas quando é delícia, maravilhoso e tudo de bom, e você tá sendo delícia, maravilhosa e tudo de bom, a tendência é que tudo ao seu redor e todas as pessoas também sejam, tá? Que você tenha uma vida deliciosamente irresistível, uma vida interior deliciosamente irresistível e descubra essa potência em você. E depois você me conta se você não se tornou uma grande gostosa, tá bom? Até o próximo vídeo.